E os blogueiros da Rede Esgoto estão mordendo as costas por conta daquele vídeo daquele tal de Nicolas, aquele vídeo mentiroso onde ele não conta que a culpa do roubo do INSS é do Bolsonaro. Ele tá tentando enganar você. Maravilhoso, mais um vídeo do Nicolas que viralizou. Bom, vamos lá, eu quero iniciar com isso aqui, porque isso aqui é muito pertinente. Eu não vi ministro do Supremo comentar, eu não vi Barroso, um exemplo, comentarista da atividade política no Brasil, da vida nacional, dar uma palavra sobre esse escândalo do INSS. Não que deveria, né? O certo era ele não comentar nada, ele só julgar. Mas como ele comenta tudo, né? Cadê? Tô esperando, né? Se fosse no outro governo. Não quero que dê palavra nenhuma fora dos autos ministros do Supremo. Estou só cobrando um padrão. Ele fez algum comentário? Já fez, porque pode fazer, sobre o INSS? Se esse escândalo tivesse acontecido, se tornado público no governo Bolsonaro? Ele já tinha dado 72 horas, 48, agora é 24. Barroso já teria ido à televisão dar entrevista ou plantado aqui e acolá manifestações de indignação diante desse esquema, preocupações com o esquema, sim ou não? Nenhuma palavra sobre a roubalheira aos aposentados e pensionistas, nenhuma. Aliás, ao contrário, no dia mesmo em que se revelou o escândalo, Barroso estava cantando na festa de Marcos Pereira. Não vi nenhuma aspa na imprensa, nem sequer aquilo que a gente se acostuma também, da figura oculta do ministro do Supremo. Ministros ouvidos pela reportagem estão indignados com o esquema. Nada, né? Nada, absolutamente nada. Bom, se ficasse calado para tudo, né? Mas não, né? Eles são seletivos, né? É só quando tem algo envolvendo a direita que eles se pronunciam. E aqui a Mia Sadi falou sobre o vídeo do Nicolas. O deputado Nicolas Ferreira ontem fez um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre a fraude no INSS, chamando de roubo dos velhinhos, dos aposentados. E esse vídeo acendeu um alerta no Palácio do Planalto. Conversei com integrantes do governo e também com integrantes da bancada do governo no Congresso. Eles estão preparando, está aqui no meu blog, uma reação. Estão orientando aliados a preparar um material, um roteiro ali, para ver como respondem a esse vídeo que já tinha, até hoje mais cedo, 70 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Se preparem para ver um bando de véio em um fundo preto criando uma história onde tudo isso se iniciou no governo Bolsonaro. E eles tentaram isso da outra vez e só foi ridículo. E eles vão tentar novamente. Por que tudo isso é muito importante? Porque eles têm um trauma do vídeo do Pix no comecinho do ano. O Nicolas deixou os caras traumatizados, velho. Do ano. Muito impressionante como o Palácio do Planalto, aliados do presidente Lula, reconhecem o poder de alcance do Nicolas, estão discutindo uma reação, mas ninguém me crava qual vai ser essa reação. Porque não sabem exatamente se vai funcionar. Só que, como eu sempre digo aqui, o tempo das redes não é o tempo dessa política. Não é dessa política que pensa de uma forma analógica. E não estou fazendo nenhum juízo de valor. É porque, de fato, o Nicolas, a fluência dele é no meio digital. Então, esse vídeo aqui foi o próprio Nicolas que colocou, tá, na rede dele, lá no X, esse vídeo aqui dela falando. Mas teve mais gente falando, né, do vídeo do Nicolas. Vamos lá. André, me chama muita atenção o fato de que esse vídeo conseguiu atingir agora 78 milhões de pessoas, pouco mais de 12 horas. Então, não são exatamente 78 milhões de pessoas, tá? É porque a contagem de views, ele tá falando do Insta, e lá é diferente. Se você ficar vendo várias vezes, conta. É diferente do YouTube, que se você vê 10 vezes o mesmo vídeo, só vai contar uma visualização. E o entendimento do governo é que isso se deve à ação das Big Techs, que estão... Sim, são as Big Techs que estão divulgando o Nicolas. É isso, Não é engajamento, não. Isso tudo aí são as Big Techs. Quando a esquerda fizer o vídeo patético deles, são as Big Techs que vão esconder esse vídeo. Parabéns. Estariam manipulando os algoritmos, que não se deve à gravidade
do episódio, combinado com a capacidade de comunicação política do Nicolas. De verdade, o Nicolas tem enorme capacidade de mobilização política, e isso está combinado com um evento extremamente grave. Cara, só se fala nisso. Vocês mesmos estão falando nisso todos os dias. Então a pauta é essa. Então o algoritmo está divulgando isso. E qualquer pessoa que falar sobre isso e tiver algo bom para mostrar e o público gostar, vai querer assistir. E os vídeos do Nicolas são bons, então as pessoas querem assistir até o final. E parece que não é essa combinação das duas coisas, mas um fator externo, né? Uma ação deliberada para favorecer um grupo político que não tem nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. E não acontece. Se tivesse acontecer, seria para ajudar a esquerda, porque as redes sociais no Brasil são bem esquerdistas. Esse evento é muito grave. Ele tem dois pais. A verdade é que ele tem dois pais, porque ele começou no governo Bolsonaro, mas se avolumou no governo Lula. É isso, a imprensa vai ficar batendo nisso e dizendo que o vídeo do Nicolas é mentiroso porque ele não falou no vídeo que começou no governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro, a maior parte das associações foram credenciadas durante o governo Bolsonaro. Mas não conseguiram roubar no governo Bolsonaro, né? Se credenciar, se elas estavam aptas, tudo bem. Agora, no governo Lula, aí essas associações conseguiram o aval para começar a roubar os aposentados. Na verdade, foi no final do governo Bolsonaro, quando eles derrubaram uma MP lá do Bolsonaro, adulteraram uma MP e conseguiram burlar o sistema para poder começar a roubar. E o governo Bolsonaro fez algumas ações para tentar diminuir, para exigir o recredenciamento dessas instituições, mas essa medida foi derrubada por gente dos dois campos políticos. E aí eles falam isso, né? Era a maioria do PT e do Centrão que derrubou essa medida para facilitar o roubo aos velhinhos, né? Pode ter um ou outro ali de direita envolvido? Pode ter sim, mas em sua maioria foi a esquerda que viabilizou todo o esquema para que acontecesse o que aconteceu agora. Agora, o governo Lula é o herdeiro dessa ação que começou lá. E ele não é o herdeiro, meu irmão. Você viu o gráfico? Ele não é o herdeiro. Ele é o mentor, rapaz. Ele é o cabeça. Ele é o dono. Ele que mandou. Ele que manda em tudo. É o chefe da organização. Ele recebeu esse presente e essa responsabilidade política é dele. Porque a denúncia do crescimento dessas denúncias aconteceu durante o governo Lula. O governo Lula não respondeu como devia. Era simples. Quando essas denúncias se avolumaram, o que era necessário fazer era interromper o novo credenciamento para se sustar o problema enquanto se fazia a investigação. E se passou mais de ano e não foi feito nada parecido. Fala da facilitação que fizeram para o sindicato do irmão do Lula, né? Fala isso aí você não vai falar, né? A ação veio de fora, não é? E o INSS foi pego de surpresa. Quando a denúncia aconteceu... Quem foi pego de surpresa foram os velhinhos. O INSS sabia muito bem o que estava fazendo. Era o INSS que estava roubando. O ministro Lupe defendeu o presidente do INSS. E depois, quando o governo foi agir, ele colocou o número 2. Então, foi um conjunto de inações ou de respostas fracas que fizeram com que esse episódio se avolumasse, né? E quando o governo fala isso aqui se deve aos algoritmos, ele está deixando de olhar para a gravidade Mas o governo nunca tem culpa de nada, mano. No outro governo, o presidente era culpado de tudo. Até da baleia tá nadando. Nesse governo aí, pode acontecer o que for, que esse presidente não tem culpa de nada. O que aconteceu para sua inação depois que houve a denúncia e a maneira ruim quando isso foi denunciado por meio das investigações e houve ação da Polícia Federal, a maneira fraca com que o governo em nenhum momento falou, nós vamos acabar com isso, nós vamos trocar
toda essa direção e nós vamos devolver o dinheiro, tirando o dinheiro das empresas. Mesmo que isso seja difícil, passe pelo judiciário, ele não deu uma resposta firme, clara, para as pessoas que foram roubadas. E o custo político disso é o que a gente está vendo aí. É um vídeo do Nicolas Ferreira que vai chegar facilmente, vai passar da casa de 100 milhões de visualizações. É isso, e vocês ficam apavorados com isso, né? Tem mais um aqui, deixa eu ver. Deixa o like aí, gente. Eu nunca peço like. Deixa o like aí que o like ajuda demais. Esquema que é relativamente fácil de compreender e cuja vítima desperta a compaixão e a empatia imediata de toda a população, né? Os aposentados desse país, tantos deles vivendo em condições de muita vulnerabilidade, sendo roubados mês a mês por instituições com descontos nunca aprovados, beneficiando pessoas que estavam comprando carro importado. Então, assim, é fácil de entender e toca uma ferida social brasileira. Então, o potencial dele era enorme. E, como costuma acontecer no Brasil de hoje, a oposição à direita do governo Lula, ela é muito hábil em explorar na comunicação esse tipo de esquema, esse tipo de escândalo, né? Ela é muito, ela é muito hábil em explorar, né, a corrupção que acontece sempre nos governos de esquerda, né? Quando eu abro o meu Instagram e vejo o Nicolas Ferreira de preto no fundo preto, eu já sei. Você já treme, né? Os esquerdistas já tremem, né? Fala, ai meu Deus do céu, amanhã vai ser um dia difícil no trabalho. Lá vem pedrada pesada contra o governo, não foi diferente agora. E por que é tão eficiente o vídeo dele, né? Bom, primeiro, é um vídeo que não tem uma mentira direta. Não dá para dizer que tem uma fake news ali, algo que ele traz que é um fato inventado, digamos assim. Uma mentira direta. O cara quer descredibilizar alguma coisa, mas ele não consegue, mas ele deixa no ar que pode ter alguma mentira, né? O que tem, aí sim, e que é do jogo político, é o uso dos fatos, ou um uso talvez seletivo dos fatos que estão disponíveis para contar uma determinada história, construir uma determinada narrativa, que no caso coloca o PT e a esquerda de maneira geral como especialmente culpados por esse escândalo. E não são, moço? Moço, você viu o gráfico, moço? Ah, só tá na Globo, desculpa. Esqueci que você não pode falar coisa diferente, né? Eu sei. Algumas vezes você falou, mas eu acho que você tomou as 30 chibatadas e aprendeu. E isso é para ser debatido. O que a esquerda faria? O que o governo vai fazer? Por exemplo, vai mostrar ou tentar mostrar que não. Era uma coisa que perpassava vários partidos, que tem gente de todos os times, que quem votou para aprovar o fim da revalidação tinha gente da direita também. Essa é uma disputa. Viu? A mesma coisa que o outro cara falou, esse aqui tá falando, né? Então parece que é passado para todos eles a mesma história. Falar, conta essa história aí, cada um conta do seu jeito, mas tem que ser essa história aqui, ó. De narrativa que tá dada e que a política serve para esse tipo de disputa. Mas veja só a situação do governo, que situação desconfortável. O Lula tá agora pedindo que aliados façam vídeos para rebater o Nicolas Ferreira. Mas os aliados são fracos de vídeo, vai fazer... A Erika Hilton chata, gritando. Mano, ninguém aguenta. Vai vir quem? O outro lá, Lindenberg, pelo amor de Deus. Não tem... O Janones. Não tem gente na esquerda que faça algo decente para alguém queira assistir. Se está tendo que pedir para que vídeos sejam feitos em resposta a alguma coisa... é porque já foi, né? É porque já não está no lugar que deveria estar da comunicação. Não tá, o governo, claro que sendo governo é muito mais fácil de ser atacado, é um pouco confortável para um deputado de oposição, uma situação um pouco mais confortável, mas mesmo assim, a situação está a seguinte, a gente tem o Nicolas com muita habilidade nas redes, criando e mantendo uma narrativa que se torna narrativa padrão na cabeça das pessoas. É que assim, vamos lá. Nós temos o Nicolas e a direita fazendo vídeos e trazendo informações que são verdadeiras, né? Trazendo a verdade para a população, contra o pessoal da esquerda que vão passar a mentir e distorcer os fatos para ver se a população engole uma história de que tudo isso é culpa do governo anterior, sendo que os gráficos mostram que aconteceu no governo atual. Então fica mais difícil, né, da população engajar
com um vídeo mentiroso. E o governo tentando correr atrás para dizer, não é bem assim, na verdade o que aconteceu foi isso. Uma posição reativa, uma posição defensiva, e não a posição de alguém que está dando a sua linha narrativa como a primária, sabe? Quem tem essa linha primária está em grande vantagem. E hoje em dia é a direita, graças a deputados e a políticos muito habilidosos na rede, como o Nicolas Ferreira. Graças à esquerda, que sempre dá material. Os materiais que vêm da esquerda são maravilhosos para se trabalhar com isso, né? Se não existisse nada para falar, não existiria vídeo. Gente, eu tô com afta, por isso que eu tô enrolando a língua. Então, como tem muito material, porque a esquerda sempre vai estar envolvida em escândalos, fica fácil para se trabalhar. Ressalto aqui, podemos discutir diversos aspectos do vídeo. Eu mesmo acho que ele diversas vezes ali faz uma escolha muito seletiva para tentar construir a história dele. Mas não tem uma mentira gritante ali no meio. Não tem uma mentira gritante ali no meio, mas deve ter alguma mentira. É a mensagem que ele deixa, entendeu? E não tem mentira nenhuma lá, né? Eles são incríveis, velho. Vocês são ridículos. Mas me diz aí, o que você achou? O pessoal tá mordendo as costas? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe suas redes sociais, me siga no @canal conectado lá na outra rede lá e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectados.